Fala galera, eu sou o Thiago Aguiar e está começando mais um Corre Mano aqui na Foco TV. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que brilha os olhos de qualquer corredor. Nós vamos mergulhar na tecnologia de uma das marcas mais importantes de calçados para corrida do mundo, que é a Hoka. Nós vamos receber hoje no nosso programa Márcio Antoni, que é o gerente da Hoka Manaus. E aí, Thiago, obrigado pelo convite. É uma satisfação trazer esse universo aqui da tecnologia dos produtos, né? E é isso, assim, o produto é muito tecnológico, então, assim, tem muita informação aí que a galera precisa saber. Beleza, Márcio, eu quero te agradecer, né, a tua disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente. Deixou a loja lá no shopping É, bombando de clientes, fechamento de último meta no dia. mês, último dia, né? Então, eu quero te agradecer, né, por você estar aqui. E a gente vai falar muito sobre tecnologia, para que serve cada tênis. Mas Uhum. antes disso tudo, eu queria falar sobre a Hoka, né, que é a marca do tênis. Queria saber um pouco da origem, da onde surgiu, de onde veio. Certo. Essa é uma dúvida muito frequente, né, dentro da loja, porque a Roca, ela é uma marca de origem francesa, né? Então, muitas pessoas acham assim que é uma marca japonesa, chinesa, pelo nome, né? E aí a gente sempre apresenta a marca pela essa referência, né? A marca é uma marca francesa, né? A marca ela existe desde 2009, na verdade. Ela foi criada e desenvolvida por dois apaixonados por trail, né? Corridas de montanha. Então, assim, a ideia deles era desenvolver um produto mais técnico, né, que fosse mais confortável, absorvesse mais o impacto em relação às descidas, principalmente, né. E eles eram engenheiros de uma grande marca também na época, né. Então, assim, o Nicolas e Jean-Luc, eles viviam o universo do trail e são maratonistas, ultramaratonistas, então assim, eles conheciam muito essa parte também como atletas, né? Então assim, o que que eles queriam? Eles queriam um produto mais técnico, que segurasse mais o impacto, né? Que fosse, aliviasse um pouco mais as articulações e ao mesmo tempo fosse um produto que te desse velocidade, um produto veloz, então assim, eram alguns pontos assim que eles como, engenheiros de calçado e também atletas, né, Uhum. eles viam essa necessidade. Então a marca surgiu ali no em 2009, onde falava muito sobre o minimalismo, né, era um momento, assim, onde as marcas elas apostavam em solas ultra finas, aquele pisada mais natural, né. Então assim, a Roca ela veio para inovar. Então, quando eles trouxeram essa estética maximalista, né, eles criaram o primeiro modelo, o protótipo da Roca era o Roca One One, que ele já tinha essa aparência robusta. Então, quando eles apresentaram essa proposta, né, desse produto, muitas pessoas não acreditavam naquele produto. Era um produto esteticamente feio. É, e eles vieram na contramão do que acontecia naquela época, né? Isso mesmo. Então, assim, eles vinham muito, desafiando ali, né, o mercado, né. Era um produto que esteticamente não era muito comercial, era um produto extremamente robusto, então as pessoas não estavam acostumadas a enxergar aquele produto de uma forma, comum, né. Mas assim, eles souberam, demonstrar e desenvolver esse produto de uma forma muito estratégica, né. Então, assim, o que que naquele momento também muitos atletas buscavam? Produtos mais confortáveis, né, para eles performarem mais e melhor também. Então, essa foi a pegada, né, essa foi a ideia deles, o start deles. Então, assim, hoje a gente vê que o mercado, todas as marcas, né, as principais marcas de performance, de corrida, enfim, no geral, hoje as vitrines eles têm esse produto Sim. maximalista. Então, assim, a gente consegue dizer que quem trouxe essa tendência para o mercado esportivo foi a própria Roca, né? Porque ela teve essa ideia, né, de criar esse tipo de produto para tirar o foco das articulações. Então, por isso que a marca é muito técnica e tecnológica, assim, para esse segmento, né, para É, corrida. e a Roca, ela tem uma filosofia, né, que é Fly Human Fly, né, que remete a voo,
né? Então, assim, por Isso. mais que os tênis sejam robustos, eles são bem leves, né? E realmente parece que você está voando, flutuando com o tênis, né? Então, fala um pouco sobre essa filosofia da Hoka. Roca significa, o nome Roca, né, é de uma tribo Maori, né, que é da Nova Zelândia. Então, assim, o nome, ele faz um sentido de voar sobre a terra, né? A filosofia Fly Woman Fly, ela para Roca, ela quer dizer o quê? Que qualquer pessoa pode correr mais e pode correr melhor também nesse sentido. Então, assim, qual é a proposta da marca? É justamente essa, né? Hoje, assim, a marca ela expandiu muito, ela cresceu muito, né? No Brasil, ela tá tendo um crescimento, assim, muito bom, né? Exponencial, né? E isso, então, assim, hoje nós fomos a quinta loja inaugurar no Brasil, aqui em Manaus, e essa semana inaugurou uma em Porto Alegre. Então, assim, a projeção são 30 lojas até 2027. Então, assim, a marca também vem crescendo muito porque, né, eles veem esse mercado crescendo cada vez mais aqui no Brasil. Mas a marca é muito forte fora. É, a gente vê que fora a Hoka patrocina várias corridas, né? E aqui no Brasil ela tem a corrida própria da Sim, marca, sim. né? A gente tem a Speedrun, né, que está acontecendo agora. Domingo agora é Speedrun Salvador, né? Tivemos São Paulo, vai ter o TMB também, que é Paraty, em Brasil, né? Exatamente, vou abrir um parênteses aí, porque a Hoka também patrocina um dos principais circuitos de trail do mundo, né? Que é o Sim, TMB. sim, sim. Então, Inclusive a Mont Blanc é o mundial das outras maratonas, né? com certeza. Então, assim, ela está realmente inserida como uma marca premium ali dentro dos principais eventos, né? De corridas e corridas de trail, montanha, enfim. Então, é isso, sabe? A Hoka, ela quis trazer um produto que, independente do nível do corredor, sabe? Se ele não interessa se ele corre 2 km ininterruptamente, ou 3, ou ele é ultramaratonista, ou ele é maratonista, né? A Hoka trouxe com as tecnologias dentro dos modelos, produtos para facilitar, né? A passada, a pisada mais fluida, a passada mais fluida, uma pisada mais confortável e também trazendo mais conforto, né? Porque hoje, né, de 2 anos para cá, assim, pelo menos aqui em Manaus, né, onde a gente pesquisa muito, cresceu muito esse mercado, né, do Sim. endurance, da corrida e tudo mais. Então, assim, as pessoas antigamente, eu sou corredor desde 2013, né? Foi a minha primeira participação em corrida de rua e tudo mais. E assim, naquela época, eu não tinha ideia nenhuma do que era um tênis de corrida ideal, né? Pro meu biotipo, pro meu peso, pro meu tipo de treino. Então, isso tudo também a Hoka, ela mostra que, por exemplo, a parte de tecnologia ela faz toda a Toda a diferença para a diferença. performance, para o que o cliente quer entregar, enfim. Aí, com isso, a gente vem a parte de tecnologias, né? Que são tecnologias que a Roca desenvolveu nos produtos para justamente trazer esse produto premium para os atletas. Eu sou um pouquinho mais antigo que você na corrida, né? E a Não. gente vê que naquela época a gente realmente tinha algumas marcas de tênis, tinha até uma quantidade boa de marcas, mas não tinha modelos, né? E os Uhum. tênis sempre eram muito parecidos, aquele solado baixinho, né? Que eram os tênis de estilo de performance da época. E hoje a gente vê que a Hoka tem um leque de modelos muito grande para atender diversos tipos de cliente, né? De corredor. E assim, uma paleta de cores fantásticas, né? Então, Uhum. no que eu quero chegar agora? O, o cliente chega lá na loja e vê aqueles tênis bonitos, cara, tem vermelho, tem branco, tem toda a cor. Como ele deve escolher o tênis ideal para ele? É pela cor? Cara, então, o consumidor, no modo geral, ele vai muito pela estética, né? Uhum. E isso, assim, às vezes a gente precisa também, como vendedor ali, como consultor na hora da venda, a gente precisa construir a venda no modo geral, né? Mas, por exemplo, o cliente entra e a gente aborda
E aí, às vezes, ele já tá com uma coisa na cabeça, ele já tem um modelo, ele já tem a ideia de cor que ele tá procurando. Então, assim, muitas vezes o cliente ele vai pela estética, né? Principalmente por uma marca que ele não conhece muito, né? Então, assim, quando a gente começa a falar sobre tecnologia, aí ele já liga um botão, né? Uhum. Cara, não sei. Por exemplo, qual o tipo de pisada do cliente? Se ele já corre, quanto que ele corre, como é que é o treino dele, se ele tem uma assessoria, se ele tem acompanhamento. Então, assim, não adianta eu chegar com um cara e ele fala bem assim, qual é o mais top que vocês têm? E aí ele acha que o mais top é o mais caro, né? Então, assim, não é por aí, não é pelo preço, não é pela cor, é pela necessidade. Sim. Então, hoje o cliente ele entra na loja e ele pergunta qual é o mais top? Eu falo todos. Qual que você está Porque procurando hoje? o top depende justamente da necessidade do atleta, né? Porque não Isso, adianta, por exemplo, ele comprar um tênis caríssimo se ele tem aquele tênis tem um objetivo e o uso que ele quer para outro, né? com certeza. Então isso acontece muito, né? E a gente vai pela necessidade, a gente não vai pelo que o cliente. A gente realmente consegue converter a venda porque a gente vê que há necessidade dele, porque a gente faz as perguntas certas, a gente tenta mostrar o produto ideal para que ele tenha uma experiência positiva com a marca. Tá. E qual o prejuízo tem o atleta caso ele compre um tênis que não é adequado para ele? Então, lesões, né? Isso é o principal, lesão. Experiência negativa, achar que o produto ele é mais justo, ele é mais apertado, né? Isso a gente acaba, no dia a dia, a gente acaba tendo que convencer o cliente que o produto ideal para performar, para corrida, para treino, ele tem que sobrar pelo menos 1 polegar. Então, quando o cliente chega na loja, que ele coloca o tênis no pé, a gente toca aqui para entender se esse realmente produto vai servir para ele e vai trazer conforto. Então jamais o dedo deve tocar lá na frente, né? Não, não, a gente normalmente indica que não toque. Por quê? Porque tem o vasodilatação, então o pé vai inchar um pouco mais, principalmente pelo percurso, pelo tipo de prova, pelo tipo de treino, né, pela quilometragem, enfim, tem vários fatores que fazem com que, se for muito justo, vai apertar e vai machucar. Mulher, então, vai perder a unha, por exemplo, que Uhum. tem essa vaidade. Então, a gente tem atletas, né, de que já vieram com a gente e relatando assim, cara, eu preciso de um tênis que a minha unha não caia, que eu não perca a unha e tudo mais. E a gente vai fazendo essa consultoria, né? E Porque. isso, Márcio, vamos lá, vamos voltar um pouco agora para o atendimento da loja. Essa questão de perder unha e tal, é muito mais pelo atendimento que a pessoa teve numa loja, Uhum, né, do que propriamente o tênis, porque o tênis pode ser muito bom, mas só a orientação que foi feita isso. de forma inadequada. Então, e vocês têm lá na loja da Roca, né, funcionários, né, vendedores que são especialistas e conseguem passar a orientação correta pro atleta, né? Isso, com certeza. A nossa orientação é sempre oferecer o melhor, né, para aquele nível de cliente. Por exemplo, como tu falou, realmente essa cliente ela já veio com uma experiência negativa de algum outro atendimento, de um outro produto, então ela já vem assim, com a marca X, eu não gosto porque apertou meu pé e eu tive uma experiência negativa. Então o cliente ele entra e já vem com essa referência. Então, ó, primeiro, você está usando o tênis errado, a numeração é errada, né? A gente pode consertar isso aqui. Eu vou te mostrar esses modelos que tem tecnologia X, esse aqui já é de estabilidade, esse aqui, como é que você está sentindo? Você tem sente algumas dores de articulação e tudo mais? Você está procurando mais conforto? Você quer bater um RP, quer recorde, quer mais um produto que te dê mais velocidade? Então, tudo isso é importante, é interessante a gente saber para a gente indicar o produto certo. Por exemplo, trouxe aqui alguns modelos, né? De vitrine para gente falar um pouco sobre cada um deles. Então, assim, aqui eu tenho 7 produtos que são totalmente diferentes um do outro. Cada um serve para
Cada um um tipo serve de atleta para um objetivo diferente, por né? objetivos diferentes. E já que você falou, vamos entrar, né, nessa seara, vamos falar sobre um pouco dos modelos, e a gente vai começar pelo do asfalto, né? Então, Uhum, assim, eh, eu sou um usuário da Roca, eu sou fã da Roca, né? O tênis da minha penúltima maratona, né, que foi lá no Rio de Janeiro, eu fiz com o Roca, cara, foi fantástico, né? Um tênis altamente confortável e da mesma forma responsivo, né? Porque eu já usei outros tênis que são da mesma forma bons em relação à performance, mas não te dão tanto conforto, né? uhum. Dói um pouco mais o tendão e tal. E eu não senti tanto incômodo utilizando os tênis da Roca, falando nesse de performance, né? E a gente trouxe aqui 3 modelos, e o primeiro que eu acho que é um ícone, né, da marca, que é o Clifton, né? Me Uhum. fala um pouco sobre o Clifton. Vou pegar ele aqui para fazer algumas demonstrações, né? Por exemplo, a gente está no Clifton 10, né? A 10ª edição desse produto, né? Dessa franquia do Clifton. O Clifton, ele é o produto o carro-chefe da loja, né? Ele é um tênis mundialmente consumido, né? Ele teve um ranking aí em 2024 como um tênis mais registrado pelos aplicativos de corrida, então ele é um tênis que ele é uma referência, né? A gente está na 10ª edição. Então, quando ele vai atualizando, ele vai mudando um pouco a estrutura, cabedal, peso. Então, assim, na versão 9, ele é totalmente diferente do 10. 10 tem um drop, que é a diferença do calcanhar para a biqueira, de 8 milímetros. Então, isso já tem uma diferença da versão anterior. O cabedal dele é um pouco mais maleável, então ele é um tênis que ele não é tão encorpado, diferente do 9, que ele é mais encorpado, então ele fica bem firme, né? Mas esse 10 ele já veio com um pouco mais de espuma na entressola, Uhum. né? Então ele veio um pouco mais maximalista do que a versão anterior. Então, assim, o Clifton, ele é aquele tênis que a gente considera o mais versátil da marca, porque você consegue fazer uma maratona, você consegue correr, fazer os seus treinos diários, fazer treinos de tiro, longão, e aí é um tênis também que você pode usar ele no dia a dia, que ele é um tênis E ele é um tênis confortável. muito resistente também, né? Eu acho que ele aguenta uma boa quilometragem de rodagem, Sim, né? sim, com certeza. A parte de quilometragem é até importante, interessante você tocar nesse assunto, que assim, a gente faz também algumas orientações em relação à rodagem, né? A treino, principalmente. Esse aqui a gente considera um tênis versátil. Ele pode ser A gente utilizado no pode dia a dizer que é aquele dia. pau para toda obra. Isso, ele pode ser usado no dia a dia, para trabalho, para outras atividades, né? Para passeio, para viagem. Mas também é um tênis, é um excelente tênis que performa muito bem nos treinos, em provas, enfim. Mas assim, se você usar só esse tênis para isso, para tudo, a gente considera que você está sobrecarregando a entressola. Então, assim, o produto também precisa de um time ali de descanso, entendeu? Então, assim, ele roda muito, né? Eu tenho o Clifton e o meu, assim, a rodagem dele aguenta muito, Uhum. né? Tá liberando 800 quilômetros. Caramba. Então, tá perfeito. Mas se você usar só esse para tudo, Vamos falar, a vida útil o tênis também precisa de descanso, também não é só o é, atleta, né? não é só o atleta. Então, Ele precisa se regenerar, né? A ah, tecnologia precisa se recompor do treino anterior, né? sim, com certeza, porque isso faz com que a entressola volte ao seu nível natural de resposta e tudo mais. Então, ele realmente precisa desse time para ele ter uma recuperação e você continuar usando e ele durar mais. Então, a gente sempre orienta, cara, tenha pelo menos 2 ou 3 tênis de treino, né, para você fazer seus treinos. Eu, assim, como corredor, eu tenho uns que eu gosto de fazer os meus treinos de tiro, eu tenho os que eu gosto de fazer de velocidade, os que é só conforto, por exemplo, vou mostrar agora aqui o Bondi. Vamos pro segundo. O Bondi é o de conforto máximo, né? Máximo de amortecimento, máximo de conforto. O Bondi é um tênis muito premiado mundialmente falando, né? É um tênis que ele é considerado até semi-ortopédico, né, para recuperação de lesões. Então, Uhum. assim, como você vê que ele tem essa espuma muito robusta, né? Então ele tira totalmente o foco das articulações do joelho. Então, assim, quem usa Bondi não quer outro tênis.
Eu tenho clientes assim que eu tento mostrar outras coisas, mas ele não quer, ele não gosta. Ele, cara, não, nenhum pra mim é igual ao Bondi. Mas é porque o que que ele gosta, o que que ele quer naquele momento? Ele usa pro dia a dia, ele trabalha muito, ele é cirurgião, então ele usa também até no centro cirúrgico, passa muito tempo em pé. Então ele quer conforto. Ele não é um atleta, ele quer conforto. E apesar da robustez dele, a gente olhando assim, parece que ele é um tênis grande, mas mesmo assim ele é leve, né? Sim, aqui a gente chega ao quê? A 268 gramas, né? Você olha esse tênis numa vitrine, às vezes a gente tem Impressão, né? essa impressão, né? O cliente chega lá na loja e ele, caramba, isso é muito leve. Eu imaginava que tipo fosse bem pesado. E não, é justamente essa é a proposta, né? O CMVA, que é justamente uma espuma mais leve, né? Um produto mais para trazer essa estética de amortecimento aparente, mas ao mesmo tempo é um produto leve e confortável. Aí, assim, performar. Como é que esse cara performa? Como é que a franquia do Bondi performa? Não é um tênis que eu vou te falar, vou bater RP, vou ter velocidade na corrida. Não vou. É um tênis para você ter uma passada fluida, uma corrida Um tênis confortável. para conforto, um tênis para um treino regenerativo, né? Isso, também. Então, assim, o cliente, eu não me preocupo com o tempo, eu não me preocupo com o meu pace, eu só quero concluir a prova. Beleza, é esse aqui, eu quero conforto, é esse aqui. Legal. Então, o Bondi, ele é essa proposta, né? A gente está na nona versão também, então, assim, a diferença do 8 para o 9 é gigantesca, assim, é outro tênis. Então, a partir do momento que os modelos vão evoluindo, eles vão mudando também, eles vão adaptando outras coisas novas, vão corrigindo coisas também, porque o que eu costumo falar para os clientes, cara, todas as marcas elas passam por esse processo de construção, né? E aí eles projetam um produto para uma certa coisa, e às vezes assim, assim como as pisadas são diferentes, né? Tem pesos, o atleta ele tem peso diferente, então tudo o cálcio ele vai modificar muito Uhum. de um atleta para o outro, né? E eu acho interessante, mas assim, que eu já venho acompanhando a Roca durante um tempo, até porque a Roca é parceira da Corre, né, da nossa Uhum, assessoria, né, e a gente vem acompanhando, assim, a cada lançamento, né, quando vem um novo modelo não, assim, a nova versão do modelo, eles melhoram, né, porque às vezes a gente vê que outras marcas tentam inovar, tentam fazer uma versão um pouco melhor e não fica tão bom, uhum, né, eu não vejo até agora, não vi até agora que algum dos modelos que mudou a versão tenha piorado, pelo contrário, todos têm melhorado bastante, e principalmente os tênis de carbono, né? Porque eu uhum, usei o Cielo 1, o Cielo 2 e agora vou usar o 3, né? Então, assim, o Cielo 1 já era muito bom, uhum. né? Já era muito bom e foi o que eu fiz a Maratona do Rio. Aí veio o 2 muito mais leve, com muito mais resposta e Resposta. muito mais conforto, Uhum. né? E agora estou na expectativa do 3 realmente, né? Então, É. assim, tem melhorado bastante, né? A tecnologia que é envolvida no processo de construção do tênis, né? Uhum. É, isso acontece com todas as versões, né, na verdade. Agora eu vou pegar aqui também o Cielo, que foi um tênis que você citou agora. Então, assim, você tem as duas últimas versões, né? Se você comparar eles, assim, mudou muita coisa. Mudou. Mudou muita coisa. Esse aqui, ele tá numa base de 218 gramas, dependendo da numeração, tá? Porque também tem essa variação, tá? De acordo com o Dependendo de tamanho, né? acordo com o Porque aumenta a tamanho, estrutura do tênis, vai aumentar o vai peso. ter mais material e tudo mais. Mas, cara, todos os feedbacks que a gente tem desse produto, ele é excelente, né? O cabedal dele é extremamente respirável, é um tênis assim que é muito confortável. Então, assim, essa parte ser mais maleável também é estratégica para o dedo, para o pé acomodar melhor. Uhum. A diferença para a versão anterior veio um pouco mais estável, então assim, o X1 2.0 ele é muito instável. Eu sempre relato isso até para os clientes e tudo mais. O cliente chegou lá na loja com a foto do Cielo Uhum. e ele tinha achado muito bonito aquele tênis e ele queria.
Ele falou, cara, tem esse aqui? Eu falei, pô, tenho, na hora. Qual é a sua numeração? Aí ele, 41. Pega lá pra mim, que eu quero experimentar, eu vou levar. Beleza, aí o cara colocou no pé. Aí, beleza, eu desci a caixa e tudo mais. Aí a gente começou a perguntar, né? E aí, o senhor corre quantos? Quantos quilômetros e tal? Ele falou, não, não corro não. Aí a gente já, né? O senhor não corre? Aí ele, não, não corro. Aí, mas esse tênis é um tênis de performance. Ele é um tênis que, assim, normalmente a gente não indica pro dia a dia. É pro dia a dia que você vai usar? É, para trabalho, para usar no dia a dia. Eu achei ele lindo, esse tênis. Eu falei, realmente, ele é muito bonito, assim, um dos tênis de placa mais bonitos que eu vi. Não é porque eu trabalho na Roca, Uhum. mas é porque eu acho realmente ele muito bonito. Mas assim, eu quero que o senhor experimente, para o senhor me falar o que que você acha dele. Aí ele falou, cara, eu não gostei não. Quer dizer, qualquer vendedor ia amar vender aquele tênis porque Sim. ele custa 2.500, né? Mas assim, não era a ideia, não é para isso que esse produto serve. Então assim, a diferença para esse é que esse é mais estável, mas mesmo assim eu não consigo indicar esse tênis para o dia a dia. É difícil ficar em pé parado com ele. Isso com qualquer tênis de performance, né? Isso. Então, assim, se for para uma pessoa realmente passar o dia a dia, ele fica realmente desconfortável. Agora, para correr, é um dos melhores tênis que eu conheço. Então assim, ele vai performar excelente, né? Você sabe, você usa. Então assim, a performance que ele entrega na corrida é excelente, né? A pisada, o retorno, o efeito abaulado, que ele faz essa projeção, né? A Roca ela tem as tecnologias específicas que traz a filosofia Fly Woman Fly, né? Que é uma das tecnologias é a Meta Rocker, né? Uhum. Que é como se fosse uma cadeira de balanço. Ele realmente faz esse movimento para. E a gente tem essa impressão realmente, né? Que você tá numa cadeira de balanço, tipo uma É, gangorra, assim, na verdade. isso, que ele faz essa propulsão, ele Uhum. faz esse movimento, que é justamente, né, para você correr mais, para você correr Mais melhor, fluido, né? mais uma passada mais fluida, é isso mesmo, você falou tudo. Uma passada mais fluida, mais confortável. Então, assim, um produto de performance, ele tem 3 vezes mais essa passada, né? Ele tem 3 vezes mais esse movimento, que é justamente um produto mais técnico, é aquele cara que precisa ter condicionamento, que precisa realmente entender um pouco sobre a proposta do Que já modelo, está adaptado à placa de que já carbono. está adaptado. Então, assim, a placa de carbono ela não faz o atleta correr mais e mais rápido. Esse cara precisa ter condicionamento, ele precisa ter uma boa orientação, ele precisa estar fortalecido. Então, assim, isso não é É estética. aquela história, né? Tu te ajuda primeiro que depois eu te ajudo, né? Então, se Isso, você isso não estiver mesmo. treinado, realmente o tênis não vai funcionar. Mas, Márcio, uma coisa que eu acho muito interessante na Roca é que, assim, você tem um modelo daquele tênis, vamos supor o Mac. Eu tenho o Mac Uhum, 7. E aquele mesmo modelo tem uma opção com uma placa, que não uhum, necessariamente é de carbono, né? uhum, Uma placa de Pibax, alguma coisa assim, que serve também para você introduzir, né? Fazer com que um atleta que nunca tenha usado uma placa comece a utilizar e vá se adaptando, uhum. né? Porque, na minha opinião, né? Tem alguns estudos que tendem a isso, dizer que tênis de placa machuca, outros dizem que não, mas na minha opinião, né, como treinador, como na vivência da corrida, para mim, o tênis de carbono ele tende a forçar um pouco mais os tendões, né. Então assim, vamos supor o Mac 7X, né, tem uma placa de Pibax, não é isso? Então Isso. ela é uma placa um pouco mais maleável do que uma placa de carbono e serve para tipo, uma adaptação para depois você passar por um tênis de carbono, né. Normalmente a linha Mac, né, todas as versões, tanto com placa quanto a sem placa, ele já é um tênis de velocidade. Ele já é um tênis que ele é projetado para um atleta ter uma melhor performance, né? Tanto ele com placa ou sem placa, né? A placa de Pibax é uma placa de TPE, né? Então, assim, ela é mais flexível. A diferença, assim, também é a questão estrutura, peso, muda um pouquinho, né, em relação a uma placa de carbono. Mas a função é a mesma, né? Ela vai também exigir um pouco mais desse atleta, ela vai exigir, ele precisa ter essa consciência de que, cara, eu tô comprando um tênis de placa e como você falou, né? Então ele vai exigir mais, então tem que ter um condicionamento melhor e tal, tudo mais.
Mas assim, a placa de Pimax, ela também é uma placa que ela é rígida e que ela vai exigir mais do atleta, ele vai puxar mais na prova, na corrida, no treino. Uhum. Então, essa orientação também a gente encaixa nesse modelo. Mas eu trouxe aqui, ó, inclusive é um lançamento, tá aí pro Dia dos Pais, quem quiser, ó, adquirir aí. Bonito, hein? Adoro tênis branco, tênis preto. O Mac que eu tô usando agora é todo preto. Cara, esse aqui é um Skyward X2. O X1 já é um excelente tênis, na minha opinião, né? E esse aqui ele tem placa, né? As pessoas falam, ah, mas esse tênis tem placa? Ele é considerado um super trainer, né? Isso. O que que acontece? Como você vê, ó, a diferença, a base deles são totalmente diferentes, né? Esse aqui ainda até é mais próximo, mas o X2 desse aqui, da versão do Cielo, ele é bem abaulado, ele é bem curvo mesmo Uhum. assim, né? E esse aqui é o com placa com mais estabilidade. Então, a proposta do Skyward X, que é o com placa, é até um produto de recovery. Porque por mais que ele seja um tênis com placa, ele tem estabilidade e ele tem uma fluidez na passada. Uhum. Então, assim, a gente tem alguns ortopedistas, né, que indicam para tratar lesões e tudo mais, né? E eles indicam muito esse produto. Não sabia desse Então, fato. assim, o Skyward, assim, agora vão vir cores mais sóbrias, assim, porque ele vem na versão anterior, ele vem numa estética, assim, muito colorida, um verde Pois é, limão. o modelo anterior é um verde limão. É até bonito, né? Mas assim, Sim, pro dia a são dia tem gente que lindos. não E aí gosta muito imagina, não. uma senhorinha ali de 86 anos, ah, o médico me indicou esse tênis aqui, me receitou esse tênis aqui. Claro, receita médica é como um remédio, né? Sim, Que vai me trazer. Só que eu não tinha opção, né? Mas agora a gente tá trazendo na nova versão cores mais comerciais, mais assim, mais neutras, né? fáceis de usar, mais neutras. Então, assim, aqui a gente já fala de uma outra proposta, um tênis que ele é semi-ortopédico, né? E assim como a linha da Roca nessa proposta maximalista, é, ela é muito consumida assim por médicos, por ortopedistas, fisioterapeutas, porque a marca ela é muito premiada em relação a isso, né? Ela tem um selo americano de saúde dos pés, então o Bondi ele foi um tênis muito premiado em Uhum. 2025, 2026, foi eleito o melhor tênis para o treino feminino. Então, assim, são referências que a gente traz para dentro da marca que são importantes. Agora, sim, claro que o cliente vai chegar, eu tenho esporão de calcânio, eu tenho fascite plantar, qual é o melhor? O ideal é ele ir ao médico e receber uma orientação e tudo mais para a gente identificar o modelo ideal, né? Mas assim, a gente pode considerar que esses produtos, o Bondi e o Skyward, são produtos para recuperações excelentes, assim, né? Então ele traz realmente saúde para os pés, porque tira o foco das articulações, como eu sempre falo, isso eu repito muito para os clientes, Uhum. porque realmente isso faz a diferença, né? O cliente chega na loja, tô sentindo muita dor no joelho, qual que você tem aí para melhorar isso? Ó, a gente indica esse produto, mas você tem alguma orientação médica? Você tem, se tem algum acompanhamento? E a gente até indica, né, e fala sobre isso com os clientes, porque é importante, né? Porque a gente está ali para oferecer o melhor para o cliente e principalmente saúde, porque ele vai se exercitar, né? E aí ele já está buscando saúde, ele se lesiona. Eu já tive uma lesão no meu joelho. Passei quase um ano tratando. Então, imagina a frustração. O cara tá ali na empolgação, pô, tem uma lesão mais grave, a lesão dele piora, alguma coisa assim, e isso vai impactar totalmente Eu já fiquei afastado dos treinos um certo tempo, né, devido ao esporão, e hoje eu tenho uma fascite plantar meio que crônica, né? Então, assim, toda vez que eu coloco o tênis da Roca, realmente eles aliviam bastante
o meu pé, né? Ao contrário dos tênis de carbono que eu coloco que também depois prejudica, né? Mas toda vez que eu busco realmente um alívio pro pé, foi quando tá bem inflamada a face, eu coloco os meus da Roca, que eu tenho alguns, né? Então, assim, saindo agora da seara do asfalto, a gente vem para uma coisa que eu gosto muito, que é a trilha, né? Eu sou Uhum. apaixonado por tênis de trilha. Eu tenho o meu querido da trilha, que inclusive tá aqui na lista, né, que é o Speed Goat. A gente vai Uhum. falar sobre três, né, de trilha, o Speed Goat, o Challenger e o Tecton, né? É, E são modelos bem diferentes entre eles, né? Eu sim. particularmente, eu sou apaixonado, eu sou fã do Speed Goat porque, na minha opinião, é o que também é o pau pra toda obra dentro da trilha, Sim, né? sim, 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 com certeza. Cara, trail é assim, tá dentro do DNA da marca, né? A marca, ela foi realmente criada e fundada no trail, né? Até mesmo pelos donos da marca da época, eles serem apaixonados por corridas de montanha e tudo mais. Então, assim, o Speed Goat é um tênis mundialmente conhecido, assim, né? Ele é mundialmente consumido, né? E não só para prova, né? Não só para quem está ali dentro de um percurso com um terreno extremamente acidentado ali, mais técnico, mas também para quem vai fazer uma viagem, vai fazer um tour ali pela Europa, vai conhecer, vai andar muito, Caminho de Santiago Sim. também. Então, assim, é um produto que é muito aceito, assim, pelo público. Por quê? Ele tem um cabedal diferenciado, né? Que ele é extremamente respirável, Né, justamente para... ele é respirável, né? Aparentemente, assim, normalmente o cabedal respirável, ele parece ser frágil, né? Mas Uhum. ele não é, né? Ele aguenta mesmo, a gente passa no meio dos galhos, das raízes e ele resiste pra caramba. É justamente isso. Então, assim, ele é extremamente respirável e tem essa questão da durabilidade, né? Porque ele é projetado para estar ali no terreno acidentado. Então, o cabedal dele é o que faz o diferencial também Do do modelo. modelo por completo, né? A gente está aqui com uma atualização. Esse é o Speed Gold 7, né? É o mais atual. Essa cor também é nova, chegou hoje na loja. Corri lá, só peguei e trouxe. Tá muito bonito esse verde, hein? E aí ele veio com um CMVA super crítico, né? Um tênis que ele tem mais a espuma, ele tá também com impacto, absorvendo maior impacto, né? A questão da diferença do Speed Gold para as outras linhas de trail é que o cabedal dele também tem essa parte mais expansiva, então ela Uhum. acomoda bem o pé, né? Deixa os dedos mais acomodados e confortáveis, né? O Mega Grip também ideal, que é justamente para dar mais tração, para dar uma segurada mesmo, principalmente em descidas. Então, assim, é um tênis que assim, é, é como se fosse o Clifton, né? Que é o mais utilizado. O nosso é o Speed Gold. Mas assim, a proposta dele também, tanto para o uso diário, uso casual, ele é um tênis extremamente confortável. Porque às vezes os atletas, eles... Ah, eu vou investir num tênis de trilha, eu vou usar só na trilha e tudo mais. Mas a gente tem modelos que realmente dá para usar só na trilha, mas também tem essa outra Esse pegada. tênis, particularmente, assim, eu vou falar sobre o Speed Goat porque é um tênis que eu tenho, já uso há 2 anos, né? Usei ano passado na Ultra Trail o 6 e agora, né, eu tenho o 7. Foi uma, foi uma melhora muito boa entre o Uhum, 6 e o 7, né? Ele veio muito mais macio, né? uhum. Mas mesmo assim ele parece ser ainda muito rápido, né? Sim, Ele é muito sim. rápido, porque o Speed Goat 6, né? Ele é um tênis rápido, Uhum. né? E esse daí veio também muito bom em relação à performance, mas veio mais confortável. Sim, essa questão da espuma supercrítica fez toda a diferença em relação a conforto e retorno, né? E ser um tênis de mais agilidade, assim, com mais para mais velocidade, né? A questão também do cabedal, ele veio um pouco mais encorpado. Não sei se tu lembra do outro que É ele é mais mais sequinho seco, aqui, é. o colarinho dele então é mais seco. Então esse aqui também traz esse conforto a mais. E é isso que a gente estava falando, né? Sobre atualização. O que que dá para melhorar? O tênis, você citou o 6, que é o modelo que você usou Ano na última passado. prova, e agora você já tem o 7.
Então, assim, o que que deu para melhorar entre um e outro? E aí eles vão adaptando, vão modificando para realmente trazer melhorias para os modelos, né? Eu lembro que a Roca Manaus, a gente inaugurou ela em abril. Ela abriu em abril do ano passado, né? Uhum. A gente tem um pouco mais de um ano agora. E aí a gente estava ali, como a gente abriu nesse período, aí o foco, a prova-alvo de muitas pessoas eram a Ultra Trail, né? E aí, com a chegada da Roca, os atletas que estavam inscritos, assim, procuraram muito a marca, né? Porque Manaus, assim, a chegada da Roca, uma marca premium dentro da cidade, com uma marca é, 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 com, com, com a marca própria mesmo ali, trazendo opções, trazendo. Isso foi fantástico, né? Porque isso valoriza muito também a questão das corridas, né? Das provas e tudo mais. Então, assim, todos os atletas falaram, cara, que bom que essa loja abriu, porque é muito difícil a gente comprar pela internet, porque a gente pede, não sabe se é o tamanho certo, ainda tem aquela questão de trocar, e você precisa treinar, precisa se adaptar com o modelo. E aí, comercialmente falando, Manaus tem várias lojas, mas o mix de produtos é Uhum. muito curto, é muito escasso, né? Então, assim, Speed Gold foi um excelente tênis, assim, todo mundo gostou muito. Particularmente, assim, como eu te falei, assim, como eu uso o Speed Gold, eu acho que é um tênis muito bom para quem busca agilidade, principalmente nas trilhas que a gente tem aqui na região, Uhum, né? Então, assim, para quem corre um pouco mais rápido, porque tem pessoas que vão para trilha e não conseguem desenvolver tanta velocidade, né? Por falta de experiência ainda, porque, assim, quer queira que não, são poucos praticantes de trilha ainda aqui em Manaus, né? Apesar de uhum, a gente ter um campo de jogo muito grande, uhum, né? Mas os competidores, os participantes de trilha, né, são bem menor do que a quantidade que tem de corredores de rua, mas está crescendo, uhum. né? E se você falar da Roca para um trilheiro, ele conhece. Sim, com Ele conhece. certeza. Com certeza, como eu te falei, tá no DNA da marca, então assim, os modelos eles têm um carinho especial em relação a desenvolver esse produto, né? Então, quem realmente gosta e tá ali dentro desse universo do trail, gosta muito e é apaixonado pela marca, né? Tem como seu favorito ali. E aí, falando um pouco sobre parte de produto também, eu trouxe aqui o Challenger 8, né? Que também é uma outra proposta em relação à versão anterior. Sim, Mais confortável, uma espuma mais macia, né? E o Challenger é aquele modelo que a gente considera o SUV da Roca, do Trail ali, porque dá para você rodar tanto no terreno acidentado quanto no asfalto. Então você consegue utilizar ele para meio que para tudo, sim. né? É um tênis que veio extremamente confortável também, com uma proposta bem respirável. Então, vamos levar para o lado prático, assim. Então, esse aí seria um bom tênis para quem está iniciando no trail. Com certeza, Né? com certeza. Iniciando no trail, é um tênis que tem uma tração boa, é um tênis muito leve também, mais confortável, porque a espuma dele é um pouco maior na parte do calcanhar, então para o iniciante do trail ele vai sentir essa diferença, principalmente quando se ele já corre no asfalto, então ele vai sentir falta desse produto, então esse aqui é uma boa opção. E também não limita, né? Tu pode correr no asfalto também tranquilamente, porque ele vai performar muito bem, né? Ele é um tênis de trilha com jeitão de tênis de asfalto, né? Isso, com jeito de tênis de asfalto. E, cara, eu trouxe aqui também, Thiago, o Tecton X, tá? É um modelo de performance para trilha. Esse aí é o top dos tops da, É, da, a da gente, marca para trilha, né? isso, a gente considera assim, por exemplo, pro asfalto a gente tem o Cielo, e pro trail a gente tem o Tecton, né? E muitos corredores de trilha, eles falam assim, cara, mas esse tênis tem placa, ele é um tênis de velocidade para trail? Aí a gente tem, né, sim, ele é projetado para isso.
Mas não é perigoso, ele depende muito do terreno, né? Depende muito da prova, depende muito qual é o seu objetivo, né? Mas assim, ele tem duas placas paralelas, né? E ele tem uma base mais expansiva também, Mais então ele larga, é né? mais larga, então ele dá bastante estabilidade. Porque a grande preocupação é num terreno acidentado esse produto virar, Virar. né? Virar o pé. Mas a gente também conta com as tecnologias, né? MetaHawk, Active Foot Frame também, que é muito importante, o que faz com que o modelo ele pareça um cockpit de Fórmula 1. Ele encaixa exatamente o pé aqui na parte do calcanhar, a parte lateral. Então, assim, é uma tecnologia excelente, que é justamente que estão inseridas nos nossos produtos para ter um calce mais confortável, né? E Então, ele até, é assim, ele previne de entorse, essas coisas, né? isso, então assim, ele dá bastante estabilidade, né? Muita estabilidade. Agora entra naquele ponto também. É um tênis de placa, né? Então, o tênis de placa, ele vai exigir um pouco mais. O atleta ele precisa ter um pouco mais, né, de fortalecimento, ele Sim. precisa ter um pouco mais de técnica, ele precisa até mesmo conhecer parcialmente o terreno que ele vai competir, ele fazer a Hum. prova dele. Sabe o que eu acho interessante da loja da Roca, Márcio? É que a gente vai lá, quando a gente vê o tênis, eles estão em cima de um demonstrador, Aham. né? E naquele demonstrador tem exatamente, né, para que o tênis serve. Então, Uhum. mesmo que não tivesse vendedor nenhum, a pessoa não quero ser atendido por vendedor. Uhum. A pessoa vai lá, ela consegue enxergar para que aquele tênis serve, né? Sim. Tem lá vamos supor, o Tecton, aí tem lá o piso, né? Que é o adequado para ele, que é o mais Uhum. ideal, né? Se é técnico, se não é. Eu acho isso muito interessante. São as informações básicas, né, que a gente chama. Normalmente ele já tem ali o imantado, que é o nome do modelo, o peso, o tipo de drop, né, para que ele serve, basicamente, né. Então, ali já tem previamente uma informação. E é curioso também tu falar isso, que como o nome dos modelos estão bem visíveis ali Uhum. na vitrine, hoje em dia também a gente atende o cliente junto com o chat GPT. É verdade. Porque o cliente está perguntando, e esse modelo? Mas ele já está aqui. Tecton X, para que serve? Aí o chat vai lá né? E aí ele combina com o que eu tô falando, né? Ele vê se realmente eu conheço do produto, se eu não tô falando Aham. alguma besteira, ou se eu não tô querendo empurrar um produto. Ele faz a prova dos 9 no chat Isso GPT. mesmo. Então, essas informações elas estão ali realmente por um objetivo, né? Que é justamente assim, para o cliente ter ali realmente uma ideia do que aquele produto ele representa e para que ele serve. Mas assim, tem muitas outras coisas e tecnologias técnicas que a gente também tira essas dúvidas também, é Sabe importante uma coisa ressaltar. interessante que a gente não falou, Márcio? Vê que no Speed Gold e no Tecton, a gente tem um solado que é o solado Vibram, Uhum. né? Acho que é importante a gente falar também por que é tão importante, por que é tão bom esse solado Vibram. É, o Solado da Vibram, ele é uma parceria com a Roca, né? Mas, assim, ele tá inserido em outras marcas Sim, também, sim. né? Porque ele é o melhor do mercado, né? Então, o Mega Grip é justamente para dar mais essa tração e durabilidade. Então, a Vibram, ela é essa referência, né? Então, se tratando de um produto técnico como esse, para um terreno acidentado, qualquer pessoa, como você falou, qualquer pessoa que conhece, que vivencia o universo do trail, ele sabe que a Vibram é a melhor do Ela mercado. domina o mercado, né? Domina o Inclusive, mercado. várias marcas utilizam o solado dela. Isso. E aí isso tudo também vai trazendo valor agregado ao produto, né? Então, assim, é esse grande diferencial de ter um solado com emborrachado com mais durabilidade, mais tração, isso também faz toda a diferença, né? E aí tem no Speed Gold, tem no próprio Tecton também, né? Então, vários modelos de trail que a gente trabalha
eles têm o solado do Mega Grip da Vibra. Legal, Márcio. E lembrando também que a Roca não tem só tênis, né? Tem Uhum. material esportivo completo, tem a vestimenta. Eu estou usando a camisa, eu uso para treinar, uma Sim, camisa sim, sim, muito, sim. muito boa, muito respirável. Tem boné, tem meia, tem bermuda de compressão. Então, assim, hoje na loja a gente tem esses acessórios, né? Como boné, pochete, bolsa de cinto de, de corrida. A gente tem as meias, né? Tem a própria confecção. No Brasil, esses são os itens que a gente tem, mas quem conhece a marca fora do Brasil vê que, cara, tem de tudo, tem para vários tipos de esporte, tem para escalada, tem para neve, tem para isso, tem para aquilo. É um mix muito maior, né? Mas assim, a marca está crescendo no Brasil, né? E Então, chegou agora também no Brasil, faz pouco é tempo, né? isso mesmo. Então, assim, mas hoje, assim, por exemplo, você conhece um pouco da tecnologia dos nossos tecidos, né? É um tecido que ele é diferenciado, né? A nossa tecnologia é Aerolite, então é um tecido perfurado, é uma linha perfurada, né? Então, assim, ele não desfia, ele não estica, ele não esgarça, ele sempre vai manter no mesmo padrão, né? A questão da transpiração também, ele, ele não acumula, ele escorre, né? Pelo próprio tecido também. É um produto que tem tecnologia microbiana, proteção UV, então é um produto diferenciado, é um produto premium, né? Que a gente traz para o mercado, que é justamente para o atleta performar melhor. Porque, por exemplo, a gente teve um cliente que era até aluno da Corre também, e aí ele correu com o look nosso, e aí ele levou a balança para entender ali a gramatura. Sério que ele fez isso? Então assim, porque o cara que ele entende, né, o cara que está inserido nesse meio, ele entende que, pô, chega um momento que tudo pesa, Uhum. né? A roupa pesa, se ele tiver com o relógio, ele vai sentir o peso maior do relógio. Então tudo pesa. Então assim, a gente trazendo essas tecnologias inovadoras dentro até mesmo da confecção, ela é um grande diferencial, né? Porque imagina você sentir que, por exemplo, essa nossa camisa, você tá com uma igual, né? Sim. Essa linha dela aqui, ó, se você prestar atenção, a costura dela, ele não é aqui, a parte das axilas, ele é Como lateral. comum é nas outras Ele é camisas, né? lateral. Sabe por que que essa costura é aqui? Porque em percursos muito longos, o atrito dessa costura aqui, ele pode machucar, como já aconteceu Interessante. com até a própria marca. E aí eles desenvolveram essa costura diferenciada, que é justamente para deixar as axilas mais livres, né? Então, tudo Interessante. isso tem um significado, né? Então, assim, esse diferencial é surreal, assim, né? Desenvolvido por. São pequenos detalhes que no fim fazem grandes diferenças, né? E isso, com certeza. Então, assim, tudo tem um porquê dentro da Roca, né? Tudo tem um porquê dentro da marca. E é esse que faz o diferencial do produto, né? Beleza, Márcio. E a Roca, só por curiosidade, ela indica assim uma quantidade máxima de quilômetros que se faz um tênis ou não? É o quanto o tênis durar? Ou eles É, orientam assim, ah, não, tem que trocar a cada tantos quilômetros? é como eu te falei, assim, o tênis ele chega a 700, 800 quilômetros, Eu assim, acho que é uma das marcas que mais tem durabilidade, né? durabilidade, sim, com certeza. Então, assim, chega ali 700, 800 quilômetros bem, né? Mas dentro daquela ideia, assim, cara, se eu uso esse tênis para tudo e eu uso ele todo dia, a vida útil dele vai ser Reduzir, né? reduzir, entendeu? Então, assim, o ideal é você ter ali dois ou três modelos ali. Dois modelos já é o suficiente para você dar um descanso para outro, diferentes ritmos para diferentes ritmos para outros, prova e tudo mais, porque isso vai impactar totalmente. Existe também a questão da diferença entre um atleta
que pesa 65 quilos e um atleta que pesa 95, Uhum. né? Então, assim, O a gente. tênis vai ser muito mais castigado, né? E isso, o tênis ele vai ser muito mais castigado. Então, assim, por exemplo, eu tenho um Mach 6 ou um Mach 7, a linha Mach, e eu tenho um Clifton. O Mach 6 eu indico para até 75 quilos. Mach 7 também. O Clifton eu já indico para acima de 85, 90. Por quê? Ele tem mais espuma. Automaticamente, isso também vai impactar. Vai resistir mais, né? Vai resistir mais. Então, tem tudo isso, assim. Existe muito essa dúvida, essas perguntas, mas eu acredito que em qualquer marca é assim, né? A Roca realmente, a durabilidade dela é excelente, assim. Mas isso também varia muito sobre o tipo de uso de cada atleta e cada cliente, né? É importante também entender que tem clientes que compram o tênis para o dia a dia, porque a dúvida também, aqui é só corrida, quando o cliente entra Uhum. na loja, aqui é só tênis de corrida? Não, a gente tem os só para corrida, mas a gente tem tênis também. Inclusive tem chinelo, né? Tem um chinelo da Roca que é super confortável, é Sim, os chinelos fantástico. de recovery, então tem um leque de produtos muito muito extenso também. Queria muito que tivesse mais como tem fora do Brasil, né? Uhum. Mas Mas assim, vai chegar. a gente vai chegar lá. Mas queria te agradecer, né? Queria nesse momento que você falasse um pouco, né? Como foi a receptividade do povo amazonense pela Roca, né? E queria que você convidasse, né? Os nossos espectadores, nossos corredores para visitar a loja, fala onde é que fica. Então, a gente está um pouco mais de um ano aqui no mercado, né? Então, assim, realmente a chegada de uma marca premium na cidade acho que fortaleceu muito essa questão dos eventos, né, de corrida. Eu acho que foi um olhar diferenciado também. Hoje a gente tem muitas corridas muito importantes acontecendo em Manaus, né? O calendário de corridas também cresceu muito dos dois últimos anos. Você, como dono de assessoria de corrida, então você viu que, né, vem crescendo cada vez mais. Isso é importante e a gente traz esse atendimento personalizado também para dentro da loja, né, para melhorar ali a performance, para ajudar muitos atletas e muitos clientes comuns que não são da corrida também a encontrar o melhor modelo. Então, assim, a receptividade foi muito boa, né? E tem sido, assim, a gente tem crescido muito também como loja, como parte comercial, mas é isso, assim, o produto também é- tem uma qualidade gigantesca, assim, surreal, né? Não só porque eu trabalho na marca, mas e também porque eu trabalho na marca, mas assim, é isso, sabe? E chegando o Dia dos Pais, né? Aí quem quiser dar um presente aí pro seu papai, né? A gente tem uma variedade de produtos também super importantes e super interessantes ali para ajudar aí para a saúde dos pés, para conforto, para corrida, para de acordo com essa necessidade também, ali a gente está ali pronto para ajudar. A loja tá ali lá no Manauara Shopping, né, no Piso Castanheiras, ali ao lado da loja da Diesel ali. E é isso, cara. Esse é o nosso produto, essa é a nossa marca e a gente só tem aí a acrescentar na vida dessa galera que abraçou o esporte mais democrático, né? Que é só colocar um tênis e sair correndo, mas tem muita coisa também que pode ajudar e auxiliar o Fly Woman Fly, que é fazer com que as pessoas Uhum. corram cada vez melhores, né? Perfeito, Márcio. Primeiro, te agradeço a parceria, né, que a gente tem da Corre e da Roca, Ah, né? E assim, eu fico muito feliz com uma marca muito conceituada aqui em Manaus. Eu espero que venham outras marcas também, porque uhum, infelizmente, ó, nós tivemos recentemente uma New Balance que foi embora de Manaus, né? uhum, Mas graças a Deus aí a Roca veio, né? Eu espero uhum. que outras marcas venham, né? E que a gente consiga fortalecer ainda mais essa nossa parceria, porque realmente é uma ótima assessoria com ótimos produtos da Roca. Aí o programa está sempre aberto, sempre que você precisar e quiser falar um pouco sobre os produtos, chegar novidade, pode
pode voltar, tá? Então, muito obrigado por você disponibilizar. Eu sei que é o último dia do mês, eu sei que É, tá bombando a loja lá para correria vocês, agora. correria para bater meta, mas eu te agradeço de coração. Imagina, eu que agradeço também o espaço e falar um pouco sobre o nosso produto, sobre a nossa loja e trazer essa consultoria aí, né, para muitas pessoas terem esse outro olhar, né, porque realmente o produto de performance, ele não é só estética, né, ele também está ligado ali à saúde, mas que a nossa parceria continue aí crescendo cada vez mais, é muito bom, assim, atender também os teus alunos, né, são pessoas excelentes, assim, que entendem também e a gente fala ali, dá as nossas orientações e eles entendem e aceitam isso também, isso é importante. E é isso, mano, obrigado também pelo espaço e vamos pra cima. Tamo junto. Pessoal, esse foi mais um Corre Mano e até a próxima.